gente, vamos dar início a mais um vídeo, para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão, uma sessão que vai corresponder, na verdade, à abertura de uma nova playlist que vai compor aqui o canal Só Psicanálise, tá? Essa playlist vai ter como título Pagamento na Psicanálise, né? Que foi o pedido aí de uma seguidora aqui no canal. Essa temática foi pedido dessa seguidora e aí eu acho uma temática bem pertinente. E para falar disso eu vou me embasar na literatura de Moreira. Essa literatura dele se chama Para Introduzir a Questão do Dinheiro e do Pagamento. E Moreira, ele é psicanalista, ele é bacharel em psicologia, né? Ele é psicólogo e mestre em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele é doutorando no programa de pós-graduação em psicologia clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele é membro do PSIA, que é um laboratório de pesquisas e intervenções em psicanálise, e é membro também do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. E aí ele construiu essa literatura porque ele achava pertinente falar sobre isso, já que é um assunto mal explorado, né? E aí ele começa a sua literatura contando uma história. Ele voltava aí de uma caminhada, né, com um amigo, e de repente ele olha para o amigo e comenta: quando o psicanalista pergunta ao paciente crédito ou débito, o que estará em questão? Daí o amigo olha para ele e pergunta: e então, para você, uma análise se paga no crédito ou no débito? E aí desses questionamentos, né, surge uma pergunta mais geral: com que e como se paga uma análise? Bom, Moreira resolveu escrever sobre isso porque ele diz que esse tema é muito mal falado no âmbito da psicanálise e ele afirma que esta questão atravessa o seu percurso clínico de maneira muito marcada, né? Logo em seu primeiro contato com a clínica, quando ele era ainda aluno de psicologia, ele já se perguntava: cobrar ou não cobrar os atendimentos? Né? Os atendimentos ali realizados no âmbito das disciplinas de atendimento clínico, na clínica escola. E aí, de modo mais grosseiro, cobrar o quê? Né? Cobrar o quê, quanto e de quem? E aí essas questões acompanharam Moreira, sobretudo quando os mestres daquela universidade decidiram pela proibição da cobrança dos atendimentos ali realizados, né? E aí, com essa proibição, a questão ganhou uma outra forma para Moreira. Se a cobrança e mesmo a sua problematização estavam interditadas ali, o fato de ter havido, né, essa proibição, a questão do cobrar não encontrava-se resolvido. Porque Moreira ele pensa o seguinte: quem disse que o não cobrar não há pagamento? Quem paga, paga com o quê? Paga quanto e a quem? Né? São questões aí que acompanharam Moreira durante o seu percurso acadêmico, né? E aí, quando ele finalmente passa a ter uma prática clínica em seu consultório particular, um dos pacientes da clínica escola resolveu acompanhar o Moreira nessa mudança, né? E aí, nas renegociações das condições do contrato terapêutico, esse paciente ele passou a pagar. Lá ele não pagava, mas como ele quis continuar a análise com Moreira, ele precisou passar a pagar. E aí Moreira indaga: o que é que mudou? Como mudou?
ter um consultório e receber pacientes, leva a mais um desdobramento. Quanto cobrar a esse paciente? Isso é claro para as análises, né, cujos pacientes fossem pagar em dinheiro. Moreira salienta isso com bastante veemência. Porque logo após ele traz uma indagação. Quem disse que uma análise se paga com dinheiro e só com dinheiro, né? E aí ele lança as seguintes indagações que eu acho importante lançar aqui no vídeo, né? Por uma questão introdutória mesmo, para daí então adentrar no assunto nos vídeos posteriores e destrinchar essas indagações minuciosamente, posteriormente, né? Daí ele indaga o seguinte: qual o cronômetro para a medida do valor dos honorários? Afinal, né, ninguém nega que um psicanalista ele precisa sobreviver. E ele precisa sobreviver bem, né? E essa questão de sobrevivência, inclusive, é uma condição para poder escutar. Imagina um psicanalista passando fome. Será que ele vai estar bem? Será que ele vai estar estruturado, né? Para daí então escutar o paciente? Bom, gente, em termos marxianos, ou seja, segundo os termos de Marx, o dinheiro é aí uma equivalente universal, né? Tipo um exemplo. Minha mãe, ela trabalhava em uma fábrica de tecido, certo? E aí ela revisava as falhas do tecido, ela trabalhava 8 horas, e aí ela recebia o salário equivalente a essas 8 horas de trabalho, né? Equivalente ao grau de complexidade da função que ela exercia e enfim. Então vamos levar isso para o setting. O dinheiro equivale ao quê? No setting há vários atributos, né? Cada caso é um caso, existem casos mais complexos que outros, né? Há ali a escuta, há a transferência, há a interpretação, há o tempo discorrido, muitas vezes o tempo é até menor, porque de repente o paciente chegou atrasado ou porque de repente o analista chegou atrasado, né? Então o dinheiro vai equivaler ao quê? Ao tempo de trabalho? Mas vejam só, Moreira vai dizer que a Vulgata psicanalítica diz que quem trabalha é o analisante. Na verdade, a Vulgata psicanalítica vai dizer que quem trabalha é o analisante. E ele ou ela paga. O trabalho é do analisante. Carla, o que é Vulgata psicanalítica? É a versão aí mais difundida ou mais aceita como autêntica da psicanálise. Então essa Vulgata psicanalítica, ela vai dizer que quem trabalha é o analisante. É ele que vai conduzir o processo analítico no setting, né? Então, como cobrar pelo trabalho? Se quem trabalha é o analisante e é ele mesmo que paga, né? Como pode ser isso? Uma certa Vulgata psicanalítica diz que o tempo é variável, mas os honorários não. Ou seja, a remuneração não é variável, né? Tipo, se o analisante, por exemplo, se atrasa 20 minutos, ele vai ter 20 minutos a menos na sua sessão, né? E vai ter que pagar o valor acertado de cada sessão no contrato. Se ele tem 20 minutos a menos, ele vai ter que arcar com prejuízo, né? De pagar o que ele sempre paga por sessão, mesmo tendo 20 minutos a menos. Vejam só, gente. Entre o tempo da associação livre, da escuta, da interpretação, qual o cronômetro para a medida do valor dos honorários? Afinal, é como eu falei, né? Ninguém nega que um psicanalista, ele precisa sobreviver.
E aí, muita gente encara a questão do pagamento como algo supérfluo a ser abordado, a ser explorado. Mas não é, é algo de crucial importância. Moreira vai frisar isso. Não há nada supérfluo nisso e essas questões precisam ser exploradas, essas questões precisam aí ganhar vazão, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui é só um vídeo introdutório onde eu trouxe vários questionamentos em que a gente vai destrinchando esses questionamentos, a gente vai abordando aí esses questionamentos na medida que eu for gravando para esta playlist, certo? Então, essas indagações foram levantadas nesse momento primário, justamente para que vocês comecem a construir na mente de vocês todas as questões que estão imersas nessa temática, que estão imersas nesse contexto concernente à questão do pagamento, tá bom? Então é isso, gente. Bom, na tela final aí vai aparecer para você o meu canal primário aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, onde lá eu abordo temáticas dentro de várias áreas no âmbito da psicologia e abordo temáticas inclusive para além da psicologia, certo? Então conhece lá o canal, se inscreve lá também, tá bom? E, bom, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, que é só por e-mail. Você vai encontrar também as minhas redes sociais para que você possa acompanhar de perto os meus projetos aqui na internet, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.